Fala galera do canal do Team Brazucas, meu nome é Marcelo e a gente está aqui de novo com o Pedro agora para falar de outros assuntos. E o assunto de hoje a gente vai conversar um bate-papo mais descontraído sobre as diferenças de uma Junior College para uma NCAA Divisão 1. Se você ainda não conhece a história do Pedro, a gente gravou inclusive uma live de 1 hora, que eu vou botar o link aqui em cima, falando sobre a trajetória, mas eu vou resumir aqui para vocês. O Pedro ele fez a preparação no Brasil, embarcou para Junior College, para Marshalltown, para quem não sabe, nos níveis mais altos de Junior College, fez os 2 anos lá, foi campeão da conferência, região, chegou aí para os nacionais da Junior College e transferiu para a Divisão 1, que é aquele objetivo maior que todo mundo tem. Nessa última temporada, o Pedro teve a primeira season dele na Divisão 1, então ele conseguiu realmente ver na pele como que é a diferença de competitividade, estrutura, então esse vai ser o assunto de hoje, certo, Pedro? Exatamente. Vamos tentar passar para vocês as principais diferenças entre a Junior College e a NCAA Division 1, para que vocês possam ter uma noção melhor, de repente saber qual o melhor caminho que vocês podem tomar, para onde vocês devem focar em tentar ir de primeiro, tentar ir depois, não sei. Então, pra gente começar, uma coisa que deve ficar na cabeça das pessoas, qual que é a diferença de nível de jogo? A gente sabe que você estava num top de Junior College, chegou numa NCAA que também devia ter um nível parecido, mas a gente quer falar um pouco do global, você enfrentou outras equipes, então fala pra gente o que você sentiu do nível de diferença das equipes da NCAA Divisão 1 para Junior College. Então, falando no sentido do nível como um todo da liga, na NCAA Division 1 você vai ter um nível mais pareado entre as equipes. Todas as equipes têm um investimento muito parecido e então elas conseguem trazer atletas de níveis muito parecidos. Então todos os jogos que você vai jogar vão ser jogos difíceis, jogos parelhos, de 2 gols de diferença, muitos empates, overtime, enfim, um nível muito parecido no geral. É difícil você ter uma equipe na Division 1 que vai estar muito abaixo das outras, isso aí praticamente não acontece. Já quando você vai para Junior College, você tem equipes que são extremamente fortes, que poderiam jogar Division 1, Division 2 tranquilamente, e tem equipes que têm um nível muito, muito abaixo, que não dá para comparar. Então na Junior College vai ter jogo de 13, 14-0 em alguns momentos, mas, enfim, é importante você notar essa diferença. Mas não quer dizer que todos os times na NCAA Division 1 são melhores do que todos os times na Junior College, isso não necessariamente acontece. E sobre o estilo de jogo, Junior College, a gente sabe que lá na Marshalltown, pelo coach ser espanhol, vocês tinham um estilo de jogo mais toque de bola, e na Divisão 1, tradicionalmente, tem mais jogadores mais fortes, mais maduros, é um estilo mais físico. Conta o que você achou da diferença de estilo de jogo da Junior College para NCAA Divisão 1. Então, considerando o estilo de jogo, acredito que a NCAA Division 1 seja ainda mais físico, até pelo fato de ter mais americanos, né, na NCAA Division 1, você tem a presença de mais europeus, mais ingleses, mais alemães, então o jogo realmente fica mais físico, é mais corrido, dividida, enfim, tudo no geral assim, é mais físico. E na Junior College, como o Marcelinho falou, você tem a presença de treinadores internacionais, você tem a presença de mais jogadores internacionais. No meu time em Marshalltown a gente não tinha nenhum americano no time nos 2 anos que eu estava lá. Então isso pode trazer o futebol da Junior College mais parecido com o futebol internacional, vamos dizer assim, o futebol latino. E aí acaba sendo até um pouco mais tranquilo de adaptação dos brasileiros. E o nível da NCAA Divisão que a gente estava conversando se assemelha também ao nível profissional dos Estados Unidos, que é aquele jogo mais intenso, físico, parecido com o futebol inglês, ali, uma Premier League. Né? Com certeza, principalmente, a gente estava conversando aqui antes, alguns jogos que eu fui assistir da USL, da segunda divisão americana, e na minha opinião o nível era muito parecido com o nível universitário da Division 1. A diferença é que os jogadores eram ainda mais fortes, ainda mais físicos, mas é uma questão cultural mesmo, é o jeito que eles enxergam o esporte, que eles cresceram jogando, então não tem muito o que fazer em relação a isso. E agora trazendo um pouco na parte física das universidades, estruturas, qual que foi a diferença? Você estava numa faculdade menor, né, consideradas Junior College podem ser consideradas menores, e agora você foi para uma faculdade no Texas, em San Antonio, cidade grande, estrutura grande. Como que é essa diferença de estrutura até para o desenvolvimento do atleta? Nesse quesito eu acho que é a maior diferença, não tem como comparar a estrutura que as faculdades de Division 1 elas disponibilizam para os atletas. Assim, nível profissional, na maioria das vezes, muita estrutura mesmo em relação a campo, em relação a fisioterapia, em relação à universidade como um todo. As universidades são maiores, tem mais alunos, os prédios são mais modernos, as salas de aula são mais modernas, então como um todo a NCAA Division 1 tem as facilities, né, as estruturas muito melhores.
Não quer dizer também que a estrutura de Junior College seja ruim, pelo contrário, também excelente estrutura, principalmente se a gente for comparar aqui com o Brasil, com o que a gente tem aqui. O nível de Junior College lá é excelente, dentro da sala de aula, perfeito também. Enfim, não tenho o que reclamar da minha experiência em Junior College, pelo contrário, foi maravilhoso, me preparou para dar o passo a mais. E também não deixa nada a desejar. Pode ser que não esteja todo um luxo que a NCAA Division 1 tem, mas também, assim, não tenho o que reclamar, é isso. Tem o suficiente que o atleta precisa também para chegar no nível da Division 1. Então a gente sempre fala nesse step. Então você chega lá como um atleta provavelmente amador, que não chegou a jogar no alto nível, chega numa Junior College, você começa a ser tratado como atleta, a se desenvolver, ter fisioterapia, academia, chegou no nível, vai para uma Divisão 1 e aí você realmente deslancha porque tem mais estrutura ainda, certo? Com certeza. Só para dar um exemplo lá de Marshalltown, a gente tinha o nosso campo, era um campo tranquilo, dava para jogar de forma perfeita, não atrapalhava em nada. A gente tinha academia, que é muitas coisas que alguns clubes aqui no Brasil não têm, uma estrutura de ter uma academia completa. A gente tinha uma sala de fisioterapia completa, com os aparelhos mais modernos, então assim, acredito que times de talvez segunda, terceira divisão aqui no Brasil não tem a estrutura que às vezes a Junior College vai ter lá, então... E aí pra gente fechar também uma coisa bem importante que a gente fala de diferença, a gente sabe que quando você vai pra lá você já é tratado um pouco mais como profissional, mas conta essa parte de cobrança, profissionalismo, visibilidade, qual que é a diferença que você sentiu saindo de uma Junior College e indo pra Divisão 1? Perfeito, então, como na Division 1 você tem um investimento maior, a cobrança vai ser maior. Então, a gente viaja mais, a gente viaja de avião, a gente tem uma estrutura melhor, os jogos vão ter mais pessoas assistindo, os estádios que a gente joga são maiores, a qualidade do gramado é melhor. Às vezes os jogos passaram na ESPN, algumas vezes que a gente jogou, então, assim, englobando tudo isso, todo esse investimento que tem, a cobrança em cima do jogador também vai ser maior, vindo tanto da diretoria, vamos dizer assim, dos diretores atléticos da universidade, quanto do seu treinador, e até mesmo do grupo interno, dos jogadores entre si, se cobrarem para tentarem fazer uma temporada decente, para justificar todo esse investimento que tem. Então, na Marshalltown a gente também tinha uma cobrança forte, principalmente dos jogadores entre si, porque quando você está no Junior College, praticamente o foco de todo mundo é tentar chegar em uma Division 1. Então, a gente sabia que se a gente fosse campeão, se a gente chegasse no Nacional, as nossas possibilidades seriam muito maiores de conseguir se transferir para faculdades maiores, melhores e com bolsas melhores também. Então, a gente se cobrava muito entre si, a gente sempre pegando no pé um do outro para treinar mais forte, para se manter focado, para tentar manter um bom relacionamento entre o grupo, para tentar chegar no objetivo que era de todo mundo. Porém, como o investimento era menor, às vezes a gente não tinha uma cobrança tão grande de quem fazia parte da faculdade, vamos dizer assim, de diretores, enfim. Show! E é isso então, galera. Ficou aí uma coisa legal para vocês entenderem a diferença de Junior College para a Divisão 1. Vocês já devem saber que a Junior College é um caminho natural para você chegar na Divisão 1, então lógico que tem diferenças, mas é importante você saber realmente esse caminho. De novo, a gente está tendo a participação do Pedro aqui, a gente quer trazer ele mais vezes aqui no canal para contribuir, a gente está com projetos para falar um pouco mais sobre a vida dele lá. Então, quem quiser acompanhar o Pedro, rede social dele vai estar aqui embaixo, segue ele no Instagram para ver como que está a rotina dele, como que você pode adaptar algumas coisas da rotina dele para a sua rotina. A gente sabe que você não vai ter provavelmente a estrutura que ele tem lá, mas a mentalidade, enfim, tudo que ele faz você consegue adaptar para você. Então segue ele. Então fechou, pode me seguir, se tiver dúvida pode me mandar tanto no direct quanto no vídeo, nos comentários do vídeo, se vocês quiserem fazer pergunta, de repente a gente faz um vídeo respondendo pergunta de vocês. E eu estou aberto para tirar as dúvidas que vocês têm e para ajudar vocês nessa caminhada. Também se inscreve no canal para você continuar tendo essas dicas e a gente vai continuar trazendo mais dicas. Valeu, Pedro, pela moral aqui, pela conversa e até mais, galera. Um abraço.